Bem-vindos ao E2. O convidado panorâmica de hoje tem-se afirmado como um dos humoristas do panorama nacional. Trabalhou como guionista em vários programas de sucesso, como Ídolos, A Última Ceia e o 5 para a Meia-Noite. Atualmente é guionista e apresentador do Canal Q, onde podemos vê-lo no programa Inferno. Teve ainda uma experiência pela rádio como animador na Mega Hits. Connosco, Guilherme Fonseca. Mas que bem, resumiste tão bem a minha vida, foi ótimo. Foi, Não gostaste? queres fazer o meu currículo? Está ótimo, tudo perfeitinho, tudo certo, muito bem. Bem, Guilherme, numa conversa com o Rui Unas, com quem colaboraste no programa da Última Ceia, disseste que tens de pesar as críticas boas e as críticas más, porque não são os elogios que te fazem melhorar. E eu pergunto, de que forma é que essas críticas boas e más contribuíram para a tua evolução? Eu disse isso? Não Disseste. nada a dizer isso. Pois disseste. Epá, de que forma é que as críticas más... Sabes que agora na era da internet uma pessoa tem que ter muito mais cuidado com as críticas más que ouve, porque basta pôr qualquer coisa no YouTube que 95% das coisas que vais ouvir são muito negativas e completamente descabidas e sem fundo de racionalidade. Portanto, eu acho que vou rever isso que disse e vou dizer que é preciso começar a dar tão pouca importância às críticas más como às boas. E é preciso começar a filtrar muito do que ouves e muito das críticas que te fazem. Porque quando são pessoas da tua família e os teus amigos vão sempre dizer bem. Claro. Quando é o YouTube e as pessoas que têm conta no YouTube vão sempre dizer mal. Portanto, é preciso encontrar aqui no meio alguma coisa que faça sentido e que seja construtivo. Mas sim. És formado em guionismo pela Escola Superior de Teatro e Cinema, mas, embora tenhas trabalhado como guionista, também és apresentador no Canal Q. Sentes-te mais confortável como guionista ou como apresentador? Muito mais confortável como guionista, porque o computador não grita comigo, eu não tenho de repetir quando me engano, é muito mais fácil estar atrás do computador a escrever. Mas sabes que foi completamente por acaso que fui parar a apresentadora, a tirar trabalho a pessoas como tu, que estudam de facto para apresentar programas, porque como eu fazia stand-up comedy ao mesmo tempo que tirei o curso, e sempre foi duas coisas que eu fui fazendo ao mesmo tempo. Eu escrevia guiões e comecei a trabalhar com o Rui Unas, para a Última Ceia, etc. Fiz o Ídolos, ao mesmo tempo que fazia stand-up comedy em bares e apareceu o programa que era o Sempre em Pé na RTP2 e eu comecei a fazer stand-up comedy mais profissionalmente e eu estou a fazer muitas aspas neste profissionalmente. E acabou por acontecer quando eu fui para o Canal Q. Chamarem para eu apresentar o Inferno. Fiz um casting, eles gostaram, eu acho que era péssimo no início, mas eles gostaram, depois eu comecei a melhorar, fui corrigindo aqui e ali e acabei por ficar apresentador. Estavas à espera de ficar apresentador? Epá, como eu tinha o lado de stand-up comedy, há aquela coisa que tu estás mais à vontade, claro. Sabes respirar fundo perante um público e sabes o que é que tens de fazer, etc. Mas não estava minimamente à espera até me chamarem para fazer o casting, que eu fui chamado para dentro do canal, que é para ser guionista, portanto estava à espera de estar atrás de um computador e me pedirem guiões, não estava à espera de ser apresentador. Epá, depois aconteceu e agora faço o Inferno 5 vezes por semana, já está toda a gente farta de mim. Foi uma boa surpresa então. Eu acho que sim, foi ótimo, agora gosto muito de fazer aquilo, menos as entrevistas é chato fazer. É complicado. É chato. Bom, o Canal Q, que pertence à agência criativa Produções Fictícias, tem um perfil inovador porque apresenta uma grelha com produtos de entretenimento que são exclusivamente nacionais. Achas que terias a oportunidade de fazer o mesmo tipo de humor noutro canal que não este? Nós também temos coisas estrangeiras, atenção, tínhamos uma série muito gira, acho que é dinamarquesa ou holandesa ou o que era de sketches, e temos o Derek, do Ricky Gervais. Mas são as únicas coisas que nós temos estrangeiras, de resto é tudo produzido num estúdio igual a este, todo verdinho, que as pessoas lá em casa não estão a ver porque isto é bem feito, mas é todo verdinho. Eu acho que é possível fazer aquele tipo de conteúdos noutros canais. É mais fácil dizer às pessoas para ligarem para um 760. Fazes mais dinheiro com isso do que a gastar num cenário, em guiões, em convidar pessoas para falar de coisas chatas como política, para fazer o Inferno. É muito mais seguro para os canais de televisão maiores fazerem dinheiro com 760 e com o João Baião e com coisas assim, que é garantido. Estás a ver? Por isso é que eu gosto muito do preço certo, mas é por isso que tens o preço certo há 12 anos, 15 anos na televisão, porque aquilo é um produto garantido, tu sabes ter um público certo e não mexe. E se as pessoas que dirigiam os canais grandes tivessem um bocadinho mais de tomates, era possível fazerem as coisas como se fazem. Achas que é medo de arriscar? Eu acho que é medo de perder dinheiro, percebes? É um tipo de arriscar muito específico, porque tem sempre a ver com lucros e espectadores e dinheiro e etc. Acho que é medo de perder dinheiro. Sentes que o Canal Q foi uma oportunidade para ti? Em que medida? Claro, eu não estaria aqui a conversar contigo se não tivesse sido o Canal Q. Se eu só tivesse continuado a escrever para o Rui Unas, ninguém sabia quem é que eu era. Era muito feliz à mesma, porque eu adoro trabalhar com o Unas, mas não estaria aqui. Acho que foi uma oportunidade para desenvolver esse lado que tu me estavas a perguntar da apresentação, que foi um risco enorme. Eu nunca tinha feito nada daquele género. E foi ótimo, ao menos por isso, para porem-me à frente de uma câmara e dizerem: vá, Guilherme, agora lê aquilo que está ali naquele teleponto e entrevista aqui o Carlos Zorrinho ou o João Soares, vá, diverte.
Pá, foi giro por aquela coisa de o que é que eu pergunto ao João Soares, o que é que eu faço à minha vida, eu não posso errar, estás a ver? Foi giro por isso, para aprender a lidar com uma câmara e para aprender a desenvencilhar, basicamente é isso. Claro que sim. O programa Inferno, exibido no canal Q, satiriza a atualidade noticiosa através de uma perspectiva crítica e humorística ao mesmo tempo. Conta com uma equipa de apresentadores, residentes, repórteres e convidados. Quando tu achas que a sociedade portuguesa tem sido receptiva a esta nova forma de discussão da atualidade? Epá, eu acho que sim. As pessoas estão fartas de telejornais e de canais de notícias. Se tu vires bem, tens para aí. Se acontecer uma coisa qualquer, tipo as eleições na Grécia, tu és capaz de ter ao mesmo tempo, em Portugal, que somos 10 milhões, se calhar 8 milhões com a imigração e as pessoas vão morrer pelo caminho, mas tu és capaz de ter 6 canais de notícias ao mesmo tempo, com diretos, com repórteres e não sei o quê, a fazerem sempre o mesmo tipo de informação, a não ser que metas o José Rodrigues dos Santos e ele vai falar de pinguins. Mas fora o José Rodrigues dos Santos, todos os outros estão a falar no mesmo tom, da mesma maneira. Pá, e finalmente apareceu uma coisa como o Inferno, que... Vai quebrar a monotonia, é talvez. isso, nós conseguimos trocar as notícias por miúdos. Eu não tenho obrigação nenhuma, eu não sou jornalista. Portanto, quando eu dou uma notícia, tenho zero de obrigação dos factos e das bases estarem certas e de respeitar as fontes. Aquelas coisas todas que tu vês no newsroom, na série. Aquelas coisas todas muito chatas do jornalismo, eu não tenho. Porque eu sou humorista, portanto, a única coisa que me compete é não dar dados errados e fazer humor assente em coisas que são verdadeiras e não estar a mentir às pessoas. Achas que acaba por desconstruir a realidade também? Sim, eu digo as coisas como elas são. Às vezes, eu tenho a certeza que o Rodrigo Guedes de Carvalho e o José Rodrigues dos Santos e esses todos têm vontade um dia de tirar as folhas ao ar e dizer epá, vocês vão apanhar, de certeza. E nós no Inferno conseguimos fazer isso, conseguimos quebrar essa... Por isso é que, por exemplo, coisas como o Daily Show, ou mesmo o Last Week Tonight do John Oliver, na América, são programas onde os jovens vão ver as notícias. Pá, porque estão fartos de telejornais e do mesmo tom e sempre da mesma coisa. Epá, e depois os telejornais também fazem coisas que perdem completamente a credibilidade, como por exemplo, aquela notícia do Game of Thrones do Diogo Morgado, de acharem que o Diogo Morgado ia mesmo, e aquilo era só uma notícia falsa criada no Facebook. Alimentaram isso, não é? A SIC não tem o número de telefone do agente do Diogo Morgado para ligar e perguntar, então ele vai para o Game of Thrones, fazem uma notícia que é falsa. Pá, não vale a pena. Eu se não fizesse um Inferno, eu acho que era em programas como um Inferno que eu ia atrás das notícias, é pá, porque trocamos as coisas por miúdos e tentamos ser mais verdadeiros quando falamos com as pessoas. Grande parte da tua carreira profissional desenvolveu-se na televisão, mas tiveste uma experiência em rádio como animador da Mega Hits no programa da Joana. Gostavas de voltar a fazer rádio? Epá, eu adorava voltar a fazer rádio, eu não posso é voltar a fazer um programa da manhã, porque nós estamos a gravar isto às 11, eu não sei se pode dizer, mas estamos a gravar isto às 11 da manhã e eu estou com esta cara de sono. Imagina às 7 da manhã teres que acordar e fazer 4 horas de programa de rádio como se fosse o melhor dia da tua vida. Aquela animação toda que as pessoas têm de manhã na rádio, vais ouvir Rihanna, que é tão giro. Pá, não consigo, é muito complicado para mim, até porque eu sempre fiz stand-up comedy. E fazer stand-up comedy faz-me uma pessoa da noite. Ou seja, eu começava a atuar às 11 da noite, saías dos bares às 3 da manhã, pá, e ter que pegar nesse tipo de energia e de vontade de estar vivo e direcionar para das 6 da manhã às 10 da manhã, pá, é muito complicado. Eu adorava fazer rádio outra vez e melhorar-me a fazer rádio porque eu não era propriamente muito bom, era só divertido e pá, e mudar de horário. Era principalmente... Sem ser na manhã, se fosse no outro para horário. amanhã é horrível. Ou então façam alguma coisa como o Franco Bastos faz na Antena 3, ou o Ricardo Aruz Pereira faz na rádio comercial, que é fazer assim uma coisinha de 3 minutos, Pequenina. e depois posso voltar a dormir, assim não me importa. Ao longo do teu percurso profissional já fizeste comédia através da televisão, da rádio, da escrita e também por espetáculos ao vivo. Alguma destas formas possibilita que eleves ao máximo as potencialidades daquilo que escreves? Qual é que é a melhor para escrever? É uma pergunta assim. Ok. Se conseguires... Escrevendo uma piada, qual é a melhor maneira de trabalhar? Na tua opinião, claro. Eu gosto muito de fazer stand-up comedy, porque por muito que eu escreva as piadas que eu digo em palco, elas nunca são ditas da mesma maneira. Se tu vires o mesmo espetáculo do Louis C.K. ou, sei lá, do George Carlin, que infelizmente faleceu, mas se tu vires o mesmo comediante a fazer o mesmo texto em noites diferentes, aquilo sai de uma maneira completamente diferente. É sempre novo, porque tens o público ali à tua frente, há uma piada que tu achas que vai funcionar muito bem, depois tu dizes e aquilo esbarra e não funcionou e tu tens que dar a volta, ou seja, tu nunca dizes a mesma coisa da mesma maneira. E eu acho que stand-up comedy é a melhor maneira de... E o público também nunca reage da mesma forma, não é? Nunca, Sempre nunca, diferente.
nunca, nunca. Porque pode estar cansado, porque pode ter acontecido qualquer... O Benfica pode ter perdido 1-0, pode acontecer qualquer coisa e as pessoas não têm paciência para te ouvir, ou têm muita paciência para te ouvir, ou pá, depende muito, depende muito. Se for um auditório vai sempre correr melhor do que um bar. Num bar tens de trabalhar mais porque as pessoas estão a ver um copo com os amigos e querem lá saber o que tu estás a dizer, etc, etc. Ou seja, eu acho que stand-up comedy é a melhor maneira de eu trabalhar uma piada. Ao contrário, por exemplo, da rádio ou da televisão, quando eu faço o Inferno, em que estou a olhar para uma câmara e a ler um teleponto e a reação que eu tenho é o que eu imagino que as pessoas em casa podem estar a achar ou não. É a realidade. Portanto, é completamente diferente. Pessoa, o teu segundo espetáculo de stand-up comedy a solo. E vamos falar de coisas sérias agora, não é? Vamos. Estreou no Teatro Vilaré em dezembro de 2014 e tem como inspiração um acontecimento delicado, que é a morte do teu pai. Vá lá, és a primeira pessoa que me faz essa pergunta e tem coragem de dizer o que foi. Porque normalmente as pessoas dizem, porque o teu espetáculo é sobre uma coisa séria, não é? E não tenho coragem de dizer. É verdade. O espetáculo foi sobre a maneira como eu lidei com a morte do meu pai, mas não só. Eu não quis fazer um espetáculo sobre o meu pai porque ninguém conhece o meu pai. Eu não tinha de dizer, olha, anda a ver um espetáculo sobre o meu pai. Tu dizias, ok, boa para ti. Eu fiz o espetáculo sobre a coisa mais importante, ou o que é que tu perdes durante a vida e as coisas mais importantes que tu perdes durante a vida. Com ênfase no facto de que era um espetáculo de stand-up comedy, era um espetáculo de comédia. A minha pergunta é muito nessa onda, como é que se faz comédia, como é que se faz rir as pessoas a partir da morte de um pai? É complicado. É complicado, mas sabes que se eu fosse pasteleiro provavelmente faria um bolo em honra do meu pai, ou se eu fosse pintor faria uma pintura muito bonita em honra do meu pai. Eu não sei, acho que é defeito de personalidade. Lidar com as coisas que acontecem na minha vida com uma piada, não sei. Portanto, ao início, obviamente, não tinha muita vontade de fazer piadas, como deves compreender, mas depois, ao longo do tempo, é a maneira que eu tenho de mastigar as coisas e de poder lidar com elas, entendes? É aquela frase, que eu não me lembro como é que se diz, mas é uma coisa qualquer do género a tragédia mais tempo igual a comédia. Eu acho que é assim que se diz. E é um bocado por aí, acho que é defeito de personalidade procurar sempre a piada nas coisas. Mesmo que seja a coisa mais horrível que me aconteceu, nomeadamente perder um pai, a maneira que eu tive de lidar com aquilo foi procurar sentido naquilo e desconstruir as coisas como o funeral, as coisas que as pessoas te dizem. O polícia a quem eu tive de assinar as folhas a dizer que a reconhecer o corpo do meu pai, que me reconheceu da televisão e ao mesmo tempo que estava os meus pésames. É o Senhor do Inferno, não é? Mas os meus pésames. Pois. Estás a ver? Esse tipo de coisas, dá-me vontade de pegar aquilo e desconstruir e de lidar com aquilo à minha maneira, entende? Então, e conhecendo o teu pai como te conhecia, tu achas que ele ficaria orgulhoso de saber que lidaste desta forma com a morte dele? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O meu pai era a pessoa que procurava mais a piada em tudo e que o grande objetivo dele era envergonhar-me em público. O que é uma coisa que os comediantes têm muita tendência para fazer às outras pessoas. Eu acho que o meu pai foi a grande inspiração para o meu sentido de humor, ou para eu estar sempre a procurar a piada, ou para lidar com as coisas más, primeiro indo muito ao fundo emocionalmente, e depois fazer uma piada, percebes? Eu acho que é a melhor maneira que eu tenho, ou que as pessoas têm de lidar com as coisas más. Sim. Acho que vem tudo dele. Mais coisas sérias ou não? Manifestaste o teu desagrado perante a publicação do Gustavo Santos no Facebook relativamente como é que saltamos do meu pai ter morrido para o Gustavo Santos? Não. Aos atentados ao Charlie Hebdo, porque ele dizia que a liberdade de expressão é uma coisa e o desrespeito gratuito e egóico pelas mais altas crenças dos outros é outra. Passei a citar o que ele disse. E tu afirmaste em resposta que há liberdade de expressão, eles podem caricaturar quem eles quiserem. Eu pergunto, até onde é que o humor pode chegar? Se é que há limites para esta prática? Eu fico tão feliz de não me perguntar se eu sou Charlie, que é a pergunta mais horrível que se anda a fazer. Tu és Charlie? Eu sei lá se sou Charlie. Não, eu acho que a minha opinião está sempre um bocado filtrada por aquilo que eu faço profissionalmente. Eu acho que se fosse pedreiro ou se eu fosse life coach, eu não ia ter a mesma opinião que tenho sendo humorista. Mas eu acho que tu podes fazer piadas com tudo, absolutamente tudo. Por mais horrível que seja a notícia ou mais horrível que tenha sido o acontecimento, tu podes fazer uma piada sobre isso. Desde que tenhas bom senso. Desde que tenhas carinho pelos sentimentos das pessoas e desde que a piada valha a pena. Se tu tiveres piada a dizer o que vais dizer, ótimo. Se tu não tens a certeza se a piada que vais fazer sobre um acontecimento trágico tem piada ou não, não digas, cala-te, não vale a pena arriscar. E eu acho que o limite do humor é única e exclusivamente o bom senso. Se tu vais dizer uma piada sobre uma coisa tão horrível como o Charlie Hebdo, ou sobre o Boko Haram na Nigéria, ou sobre uma coisa qualquer, sei lá, o Estado Islâmico andar a degolar e a decapitar pessoas, são coisas horríveis que não têm piada nenhuma, mas há sempre uma piada qualquer muito boa que tu podes fazer sobre aquilo, nem que seja para ajudar a desconstruir um ponto de vista ou uma imagem que as pessoas têm sobre aquilo.
O meu grande problema com o Gustavo Santos não é ele ser life coach ou trabalhar no Querido Mudei a Casa ou precisar muito do dinheiro de divorciadas carentes ou ter feito música numa banda. Eu não tenho problema nenhum com o Gustavo Santos nisso. O meu grande problema com ele é a opinião dele em relação aos limites do humor. Ele dizer que se nós não queríamos uma reação como a que aconteceu ao Charlie Hebdo, não provocávamos as pessoas. Bem, errado. É a mesma mentalidade da rapariga, que foi o que eu disse no vídeo que fiz com o Diogo Faro. A mentalidade da rapariga que é violada e que depois dizem, não andaste de mini saia, quem é que a mandou ser boa zona? Provoca os homens e isto acontece. É o mesmo tipo de victim blaming, estás a ver? Que foi uma palavra que eu disse em inglês e os comentários do YouTube gozaram comigo. Mas é isso que eu acho que é errado. O Charlie Hebdo tem todo o direito em fazer piadas com as crenças dos outros, desde que tenha piada. O grande problema são os extremistas islâmicos que não conseguem suportar uma piada, seja ela boa ou má. Não têm espaço para isso e que partem para a violência. E isso é que é condenável, não é uma piada sobre o Maomé aqui ou uma piada sobre o Maomé ali, entendes? E essa é a minha posição em relação ao que aconteceu e ao Gustavo Santos. Pronto, temos isto por terminado, então obrigada. Já está, foi rápido, passou a correr. Sim, Obrigada por teres aceitado Obrigado. o nosso convite. Este foi mais um Panorâmica, o E2 fica por aqui. Nós voltamos para a semana.